daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário, tratando da sociedade anônima, e entraremos no tópico a respeito da Assembleia Geral. A Assembleia Geral é um órgão de funcionamento obrigatório na sociedade anônima e ela é composta por todos os acionistas, não importa se com ou sem direito de voto, e que, portanto, para ela devem ser regularmente convocados. Por que mesmo os acionistas sem direito de voto? Porque eles são sócios, como outro qualquer, e, portanto, têm direito de participar das deliberações no sentido de conhecer o que está sendo objeto de deliberação, discutir os assuntos, fazer questionamentos. A única diferença é de que, na hora de votar sobre a matéria, ele não vota porque não tem direito de voto. Mas no que diz respeito à participação do conclave, da participação das deliberações, ele tem condições de conhecer, indagar e ter as suas respostas obtidas. Além disso, as atribuições da Assembleia Geral são, na sua totalidade, de natureza deliberativa, ou seja, a Assembleia Geral apenas toma decisões. Ela não tem nenhuma competência de prática de atos executivos, os quais são reservados a outro órgão, que é a diretoria. Portanto, a Assembleia é como se fosse o cérebro da sociedade, o órgão máximo da companhia que toma deliberações macro, deliberações societárias. Onde chegar, digamos assim. A diretoria, ela, como vamos ver na sequência, em outra aula, ela tem poderes de natureza executiva e é basicamente o como chegar, como fazer cumprir as decisões da Assembleia. Poderes da Assembleia Geral. Artigo 121 da Lei 6404 de 76 estabelece expressamente que a Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com a lei e estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Em outras palavras, como eu disse, é como se fosse o cérebro da sociedade. A Assembleia pode deliberar a respeito de qualquer assunto de interesse da companhia. Ela tem poderes amplos. Mas um determinado assunto poderia ser tratado, por exemplo, pelo Conselho de Administração, pela diretoria. Pode a Assembleia puxar para si a responsabilidade de tomar essa decisão? Pode. A Assembleia é o órgão máximo da sociedade e os demais órgãos devem observar as deliberações por ela tomadas. De outro lado, o artigo 122 estabelece quais são as competências privativas da Assembleia Geral. Alguém poderia me perguntar, mas se o artigo 121 já diz que ela pode deliberar a respeito de tudo, por que o 122? Porque se de um lado ela pode tratar sobre qualquer assunto, de outro tem alguns assuntos que só ela, a Assembleia Geral, pode deliberar. Nenhum outro órgão pode tratar desses assuntos. E quais seriam eles? Primeiro, reformar o Estatuto Social, o que é óbvio na medida de que quem estabelece o estatuto e suas regras são os acionistas, e o órgão formado por todos os acionistas é a Assembleia Geral. Eleger ou destituir a qualquer tempo os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o inciso 2 do artigo 142. Aqui é uma pegadinha, digamos assim. Por quê? Porque nós vamos estudar depois que existe a possibilidade de termos um conselho de administração. E, em havendo conselho de administração, compete ao conselho de administração eleger a diretoria. Então, daí, nesse caso, deixa de ser privativo da Assembleia Geral a eleição da diretoria, na medida em que a Assembleia elegerá o conselho e o conselho elegerá a diretoria. Agora, obrigatoriamente, quem elege o conselho é a Assembleia Geral, não havendo conselho de administração, quem elege a diretoria, a Assembleia Geral. 3. Tomar anualmente as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentados. Quem aprova contas dos administradores não são os próprios administradores. Quem aprova as contas são os sócios, e o órgão formado por todos os sócios é a Assembleia Geral, por isso que é privativo dela. Autorizar a emissão de debêntures, ressalvados os parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 59. Então, também como regra, cabe à Assembleia Geral aprovar a emissão deste valor mobiliário, chamado debênture, que estudamos na última aula. Existem algumas situações, expressamente excetuadas nos parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 59 da lei, onde se permite ao Conselho de Administração decidir pela emissão das debêntures, o que torna também uma exceção, deixando de ser privativo da Assembleia nestas hipóteses específicas.
Suspender o exercício dos direitos do acionista, artigo 120. Alguém poderia pensar, nossa, mas a Assembleia Geral pode suspender direito de sócio? Isso não é absurdo? Isso não é abusivo? Não, não é. Na sociedade anônima, o mecanismo de defesa que a companhia tem contra aquele acionista que age contra os seus interesses é a suspensão do exercício de direitos, expressamente previsto no artigo 120 da lei. Ou seja, ao contrário das sociedades contratuais, onde o mecanismo de defesa da sociedade é a exclusão do sócio, na SA não há previsão de exclusão de acionista, há previsão de suspensão do exercício dos direitos de acionista. Ou seja, ele continua como acionista, mas com direitos suspensos. Por que isso? Porque como a sociedade anônima é uma sociedade de capital focada no investimento, a exclusão poderia eventualmente ser até favorável ao acionista. Ou seja, aquele acionista que porventura entende que o valor das suas ações no mercado é um valor baixo, porque é uma questão de oferta e procura, ou seja, poderia eventualmente ele receber mais pelas suas ações caso fosse feito um cálculo do valor delas com base no patrimônio da sociedade, talvez fosse estimulado até agir contra a companhia para chegar num ponto dos acionistas acabarem tendo que deliberar pela sua exclusão. E nesse caso, ele, ao ser excluído, não vai sair com uma mão na frente e outra atrás, teria que receber o valor correspondente às suas ações numa avaliação da própria companhia. Então, isso descapitalizaria a sociedade que teria que pagar para a sua saída. E nesse caso, obviamente que isso foge à lógica da própria SA e dentro desse sistema a lei não prevê exclusão, prevê suspensão dos direitos do acionista. Enquanto ele descumprir as suas obrigações como sócio, ele fica com seus direitos suspensos. Quando novamente voltar a cumprir aquilo que se espera dele, retoma-se os seus direitos. Inciso 6º. Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social. Já estudamos isso. Quando um acionista quiser pagar o preço de emissão das ações com bens, há necessidade de se fazer uma formal avaliação deles através de perícia e, nesse caso, quem vai deliberar sobre essa avaliação é a Assembleia Geral. 7º. Autorizar a emissão de partes beneficiárias. Lembrando que somente companhia fechada pode emitir partes beneficiárias e partes beneficiárias conferem um direito eventual um direito de crédito eventual consistente na participação dos lucros da companhia. Obviamente que se vai tirar uma parcela de lucros para pagar detentores de partes beneficiárias, essa parcela de lucros, de certa forma, está sendo retirada dos sócios. E nesse caso, por óbvio que somente eles podem deliberar, aprovar a emissão de partes beneficiárias, por isso que é competência exclusiva da Assembleia Geral. Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão e sua dissolução e liquidação. Nesse caso, todos os movimentos societários, transformação, alteração de um tipo societário em outro, deixar de ser uma sociedade anônima e virar uma limitada, por exemplo, obviamente que isso interfere em todas as relações jurídicas, todos os direitos, obrigações dos próprios sócios dentro da sociedade e, portanto, depende da aprovação dos acionistas. Fusão, quando duas ou mais sociedades se unem, dando origem a uma nova sociedade que tem como resultado a união de todos os ativos, passivos e sócios das sociedades que lhe deram origem. Obviamente que, nesse caso, se a sociedade vai passar por uma fusão, ela vai deixar, inclusive, de existir para dar origem a uma nova sociedade. E isso faz com que, obrigatoriamente, tenham que os sócios concordar. E por isso que a competência exclusiva da Assembleia Geral. A incorporação, uma sociedade, a incorporadora, absorve a incorporada que deixa de existir. A diferença da fusão é que na incorporação, uma das sociedades originais, a chamada incorporadora, continuará existindo, absorvendo ativo, passivo e sócios de outras sociedades chamadas incorporadas. Neste caso, portanto, também tanto a sociedade incorporadora quanto os sócios da sociedade incorporada têm que aprovar esse processo, por isso a competência exclusiva da Assembleia. Cisão. Cisão existem duas modalidades, a cisão total e a cisão parcial. A cisão total é o movimento inverso da fusão. Se na fusão as sociedades originais desaparecem para dar origem a uma terceira nova sociedade, na cisão você tem a ruptura completa, a quebra
em partes de uma sociedade que deixará de existir para dar origem a duas ou mais novas sociedades. Daí você está falando uma cisão total, porque a sociedade original desaparecerá, dando origem a duas ou mais sociedades. Agora, a sociedade pode ainda ser objeto de uma cisão parcial, onde a sociedade cindida, ela quebra um pedaço dela para dar origem a uma ou mais sociedades, mas continuará existindo, você apenas vai tirar um pedaço dela. Então, nós chamamos de cisão parcial porque nós quebramos ela parcialmente e ela continuará existindo. É como se fosse um movimento inverso da incorporação. Dissolução e liquidação é justamente decidir acabar com a sociedade. Dissolve, liquida e extingue. Essa é a sequência do encerramento das atividades de uma sociedade. Portanto, cabe aos sócios criar a sociedade, cabe aos sócios deliberar a sua dissolução. E, por último, autorizar os administradores a confessar falência, pedir concordato, leia-se no lugar de concordato, recuperação judicial de empresa ou recuperação extrajudicial de empresa, porque concordato não existe mais. Essas todas são competências exclusivas da Assembleia, nenhum outro órgão podendo tratar desses assuntos. Convocação da Assembleia Geral. Artigo 124. Convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 vezes no mínimo, contendo além da data local, além do local, data e hora da Assembleia, a ordem do dia, no caso da reforma do Estatuto, e indicação da matéria. Ou seja, devem os acionistas serem regularmente convocados da realização da Assembleia. Eles têm que saber que a Assembleia vai ocorrer. E como é que isso é feito? Primeiro, deve ser elaborado um anúncio, um edital de convocação. E quais são as informações que esse edital deve conter? Basicamente, as respostas às seguintes perguntas. A Assembleia vai acontecer aonde, quando e vai tratar sobre o quê? São essas 3 perguntas que devem ser respondidas. Onde é o local, como regra, a sede da companhia. Quando? Data e hora. Temos que saber quando nós teremos essa Assembleia para que possamos nos deslocar até ela e participar. E, por fim, sobre o que será tratado. Em outras palavras, você não pode ter surpresas na Assembleia, você tem que saber com antecedência os assuntos que serão tratados nessa Assembleia para poder obter informações, pensar, discutir, conversar com alguém da sua confiança, um profissional, um advogado, contador, enfim, para que possa comparecer à Assembleia com a sua opinião, sua decisão tomada. E por isso que a convocação se dá com uma certa antecedência. Publicação por 3 vezes ao menos, são 3 vezes em jornal de grande circulação e 3 vezes na imprensa oficial. Houve uma MP dispensando, podendo se fazer a publicação mediante convocação eletrônica nos sites da companhia, mas essa MP caducou e a regra, novamente, das publicações em jornal é a que está vigorando. Prazo para isso. A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita, primeiro, na companhia fechada, com 8 dias de antecedência, no mínimo, contando o prazo da publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a Assembleia, será publicado novo anúncio de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 dias. E, inciso 2, na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 dias e o da segunda convocação de 8 dias. Explicando isso, percebam, portanto, que os prazos diferenciam-se entre companhias abertas e companhias fechadas. Companhia fechada, o prazo é um pouco mais curto, companhia aberta, um prazo um pouco mais longo. Então, pensem assim, são 3 publicações na imprensa oficial e 3 publicações em jornal de grande circulação. Qual é a antecedência? Se companhia fechada, você conta 8 dias da primeira publicação. A segunda, a terceira publicações são meramente confirmatórias, pode ser inclusive na véspera e antevéspera da realização da Assembleia, não há problema algum nisso. O prazo mínimo é contado da primeira publicação. E como é que faz isso? Não conta o dia da publicação e inclui-se o último dia, podendo, portanto, ser este o prazo mínimo. Pode ser 9, 10, 15 dias de antecedência. O mínimo é de 8 entre a publicação e a realização da Assembleia. Digamos que não ocorra a Assembleia na data marcada, por falta de quórum.
ou seja, não compareceram acionistas em quantidade suficiente para legitimar as deliberações tomadas. Então, nesse caso, suspende-se os trabalhos, não se realiza a assembleia naquele momento e deverá ser feita uma nova convocação com novas publicações, agora com a diferença única de que, em vez de ser com 8 dias de antecedência, são com no mínimo 5 dias de antecedência. E já adiantando, na segunda tentativa, delibera quem comparecer. Na primeira, exige-se um quórum de instalação, que é um quórum de legitimidade maior. Na segunda tentativa, quem comparecer deliberará. Se conseguirá aprovar ou não a matéria é outra história, mas poderá tratar do assunto. Na companhia aberta, a regra é exatamente a mesma, a única diferença é que, em vez de ser 8 dias de antecedência na primeira convocação, é de 15 dias e, não ocorrendo a assembleia por falta de quórum de instalação, não se realiza mesmo, convoca-se tudo de novo, e daí o intervalo é de 8 dias na segunda tentativa. Quórum de instalação. Então, como é que nós vamos saber se podemos realizar validamente a assembleia? Desde que compareçam acionistas com uma certa representatividade para deliberar com legitimidade o assunto colocado na ordem do dia. E o artigo 125 prevê o seguinte: ressalvadas as exceções previstas em lei, e veremos depois qual é essa exceção, a Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de acionistas que representem no mínimo 1/4 do capital social com direito de voto. Em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número. Ou seja, para que a Assembleia possa regularmente ser realizada já na primeira convocação, devem comparecer acionistas que juntos detenham ao menos 25%, 1/4, do capital social com direito de voto, ou seja, das ações com direito de voto. Para cálculo de quórum de instalação, as ações sem voto não contam, apenas as com voto, e basta que compareçam 1/4 destas para que se tenha a legitimidade para a realização da Assembleia. Não comparecendo este percentual, como mencionei anteriormente, não se pode realizar a Assembleia naquele dia, encerram-se os trabalhos e se faz uma nova convocação, agora em segunda convocação, deixando claro que em segunda convocação, inclusive. E, neste caso, quando da realização em segunda convocação da Assembleia, a Assembleia poderá ser instalada com qualquer número de presentes. A ideia é que a Assembleia não fique pendente a sua realização à mercê da vontade do comparecimento dos sócios. Se está sendo convocada uma Assembleia, porque aquele assunto tem que ser tratado e, de uma forma ou de outra, vai ser. Então, na segunda tentativa, quem comparecer tem legitimidade para discutir o assunto e deliberar e, eventualmente, até mesmo aprovar a matéria. Parágrafo único. Os acionistas sem direito de voto podem comparecer à Assembleia Geral e discutir a matéria submetida à deliberação. Como eu já expliquei a vocês, todos os acionistas fazem parte da Assembleia Geral, com ou sem direito de voto. Os acionistas sem direito de voto não só podem participar, comparecer à Assembleia, como vão discutir também, se quiserem, os assuntos, as matérias submetidas à deliberação, podendo fazer todos os questionamentos, considerações, emitir opiniões, inclusive, para tentar influenciar o voto daqueles que têm voto e, depois encerradas as discussões, na hora de votar, como ele não tem voto, ele fica quieto. Mas, no mais, ele é tão sócio quanto os outros. Artigo 129. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Aqui nós estamos falando de quórum de deliberação. Quórum de instalação, que vimos antes, é o quórum de legitimidade para discutir o assunto, um percentual mínimo que deve comparecer à Assembleia para tratar da matéria. O quórum de deliberação é o quórum mínimo necessário para aprovar a matéria, ou seja, daqueles que comparecerem e votarem, qual é o percentual que eu preciso obter para aprovar o assunto. E no caso, a regra na SA é a maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Então, apesar de dizer aqui maioria absoluta, na verdade, a regra prevista na lei é de maioria simples, porque não é do total de ações com direito a voto a maioria, mas daqueles que comparecerem e votarem. Ou seja, não se considera as ações que não compareceram
ou ainda as ações dos acionistas que se abstiveram de votar apesar de comparecerem à Assembleia. Ou seja, você vai computar os votos a favor e contra, e a maioria absoluta de votos a favor aprova a matéria. Não alcançando a maioria absoluta, 50% mais um, não se aprova a matéria. Parágrafo 1º, o Estatuto de Companhia Fechada pode aumentar o quórum exigido para certas deliberações, desde que especifique as matérias. Na companhia fechada, portanto, nós temos um pouco mais de liberdade para tratar de quórums de deliberação, exigindo, por exemplo, um quórum mais elevado. Não dá para reduzir, posso aumentar o quórum para certas matérias. Exemplo, a aprovação de aquisição de bens em valor superior a R$500 mil depende de aprovação de pelo menos 75% das ações com direito a voto. Poderíamos prever numa companhia fechada uma regra como essa. Na companhia aberta, não. Na companhia aberta, os quórums são expressamente previstos em lei, não podendo o estatuto alterá-los. Parágrafo 2º, caso de empate, se o estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem e não contiver norma diversa, a Assembleia será convocada com intervalo mínimo de 2 meses para votar a deliberação. Se permanecer o empate, os acionistas não concordarem em cometer a decisão a um terceiro, caberá ao Poder Judiciário decidir no interesse da companhia. Então, primeira observação, se a companhia tem regra de arbitragem, em havendo empate na deliberação, buscaria-se o procedimento arbitral para resolver o problema. Agora, não havendo esta regra, não havendo também no Estatuto nenhuma outra para solucionar essa questão, a regra da lei é basicamente espera um pouco. O tempo resolve. Basicamente, suspende-se a realização da Assembleia quando da realização do empate e convoca-se uma nova Assembleia com intervalo mínimo de 2 meses para discutir novamente o assunto. Parte o pressuposto legislador que 2 meses depois, numa nova Assembleia, pode ser que acionistas que tenham comparecido não compareçam, acionistas que que tenham comparecido não compareçam, pode ser que alguns acionistas que tenham votado num determinado sentido mudem de ideia, ou ainda vendam as suas ações para outras pessoas que têm um comportamento diferente, votando a favor ou contra, ou mesmo não comparecendo, ou seja, pode ser o suficiente para gerar um desequilíbrio naquele empate e, portanto, fazer com que uma certa posição prevaleça sobre a outra. E, nesse caso, não precisaríamos judicializar, não precisaríamos discutir o assunto fora dos limites da própria companhia. Agora, na prática, a probabilidade de que esse empate ocorra em sociedades onde hajam lá poucos acionistas, 2 acionistas, 3, 4 acionistas, não em companhias abertas, que podem ter centenas, milhares de sócios, ou ainda companhias fechadas, onde tem o seu capital muito pulverizado. O mais provável é a situação lá, por exemplo, 2 acionistas, cada um com 50% das ações com direito a voto. Nesse caso, esperar 2 meses não vai resolver em nada o problema, na medida que, bem provável, 2 meses depois, quem comparecerão à Assembleia são aqueles mesmos 2 acionistas com as mesmas ações e tomando a mesma decisão, ou seja, perdeu-se 2 meses, mas enfim, tem que se seguir o rito para então poder buscar uma outra solução. De qualquer forma, lembro a vocês, como já tratamos quando falamos de sociedades contratuais, que empate matemático é fácil de se identificar. Empate jurídico, todavia, é mais raro, na medida em que a aprovação depende de uma maioria absoluta, 50% mais um. Se alcançarmos 50%, não alcançamos a maioria absoluta. Logo, não aprovamos a matéria. Não há empate nesse caso. Simplesmente não foi aprovada a matéria. Então, quando é que vai ocorrer empate? Quando a deliberação não for de sim e não for algo positivo ou negativo, mas sim uma posição afirmativa num sentido ou outro. Ou seja, situações onde tem que se tomar uma posição para um sentido ou para outro sentido. Exemplo, vamos deliberar a contratação de um novo fornecedor com exclusividade. A questão não é se vamos contratar ou não. Nós vamos, até porque a companhia precisa. A questão é qual fornecedor, A ou B? E isso é levado para a Assembleia deliberar. Bem, nesse caso, vejam que se metade votar no fornecedor A e metade votar no fornecedor B,
Nós não temos uma aprovação por maioria nem do A nem do B. E, nesse caso, ficaríamos engessados não contratando nenhum deles. Obviamente que não dá, a companhia precisa tomar essa decisão. Aí sim é um empate jurídico. Agora, se fosse a decisão, vamos vender aquele imóvel, 50% vota a favor e 50% vota contra. A matéria é, vamos vender? O sim é que é para vender. E para aprovar o sim, precisaríamos de 50% mais um. Não alcançando 50% mais um, alcançando apenas metade, o resultado é, não foi aprovado porque não foi alcançado o quórum de deliberação de maioria absoluta. Assembleia Geral Ordinária. A sociedade anônima basicamente tem duas grandes assembleias gerais. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária é aquela prevista no artigo 132, na qual, anualmente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma Assembleia Geral para tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos e eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal quando for o caso. O inciso 4º, apesar de não ter sido expressamente revogado, prevê a aprovação da correção da expressão monetária do capital social, que atualmente não é mais possível, não permite a legislação a mera correção monetária do capital social. Então, esse inciso 4º, atualmente, não tem qualquer aplicabilidade. Então, a Assembleia Geral Ordinária basicamente serve para duas coisas: aprovar ou não as contas dos administradores e, uma vez aprovadas essas contas, decidir sobre o que será feito com o lucro líquido do exercício, né? Distribuição, reinvestimento, enfim. E, em segundo lugar, a eleição dos administradores e membros do Conselho Fiscal quando for o caso. Ou seja, se houver o vencimento do mandato de algum administrador ou conselho, ou integrante do conselho, a Assembleia Geral Ordinária pode tratar da nomeação de novos administradores e conselheiros. A Assembleia Geral só pode tratar desses assuntos. E ela é obrigatória. Uma vez ao ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deve ela se realizar. A Assembleia Geral Extraordinária, por sua vez, como o próprio nome diz, né, extraordinária. O que não é da ordinária é da extraordinária. Portanto, ela tem uma competência subsidiária ampla. Podemos ser convocados a qualquer tempo para apreciar quaisquer outras matérias. Podemos ter várias Assembleias Gerais Extraordinárias no mesmo exercício social. Podemos não ter nenhuma Assembleia Geral Extraordinária num determinado exercício. Ela será convocada sempre que for necessária, podendo, portanto, tratar de qualquer outro assunto que não seja da ordinária. Lembrando, a Assembleia Geral pode tratar de qualquer assunto da companhia. Aqueles assuntos da ordinária, só na ordinária, qualquer outro assunto que não seja da ordinária é da extraordinária. Podemos, no mesmo dia, hora e local, ter uma Assembleia Geral Ordinária e uma extraordinária? Sim. Podemos aproveitar que estamos convocando uma Assembleia Geral Ordinária para querer tratar de outros assuntos. Exemplo, além de deliberar sobre a aprovação ou não de contas dos administradores, deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e eleger a nova diretoria, por exemplo, que seriam matérias de uma Assembleia Geral Ordinária, poderíamos aproveitar o edital de convocação para deliberar a alteração do Estatuto Social, por exemplo, num determinado dispositivo. E, nesse caso, a Assembleia Geral Ordinária tratará daqueles assuntos próprios dela e a extraordinária da alteração do Estatuto. Formalmente, são duas assembleias no mesmo dia, hora e local. Portanto, na convocação vai estar lá, convocação, Assembleia Geral Ordinária e extraordinária. Por que isso faz diferença? Vamos ver logo na sequência que pode haver uma diferenciação de quórum de instalação e quórum de deliberação a depender do assunto tratado. E nesse caso, eventualmente poderíamos ter quórum de instalação para realizar a ordinária e não ter quórum de instalação suficiente para deliberar o assunto da extraordinária. Daí ocorre a ordinária e não ocorre a extraordinária, por isso que formalmente são duas. Então, exatamente nesse assunto, artigo 135, a Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma do Estatuto, somente se instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 no mínimo do capital com direito a voto,
mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número. Ou seja, ao invés da regra geral de 1/4 das ações com direito a voto para instalação, se o objeto for a reforma do Estatuto, não é qualquer extraordinário, mas se a extraordinária tiver como objeto a reforma do Estatuto, então, neste caso, precisaríamos ter pelo menos 2/3 das ações com direito a voto para se instalar na primeira tentativa, na primeira convocação. Na segunda convocação, na segunda tentativa, caso não se tenha o quórum mínimo na primeira, daí a regra é a mesma, instala-se com qualquer número. Artigo 136 da Lei 6404/76, quórum aqui de deliberação. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade no mínimo das ações com direito a voto. Vejam, metade, não é mais da metade, é metade no mínimo das ações com direito a voto, não é dos que comparecerem e votarem, mas do total das ações com direito a voto. Se maior quórum não for exigido pelo Estatuto de Companhia Aberta, a criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo seja previstos ou autorizados pelo Estatuto, alteração das preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida, são assuntos que, portanto, são entendidos como graves pela legislação, porque afinal de contas você está criando ações preferenciais ou ainda está alterando vantagens e condições dessas ações e, portanto, exige-se um percentual mais qualificado. Ainda a redução do dividendo obrigatório, a fusão da companhia, incorporação, participação em grupos, mudança do objeto, cessação do estado de liquidação, criação de partes beneficiárias, cisão da companhia, dissolução da companhia, todos assuntos muito graves, não é algo do dia a dia. E, portanto, o legislador entendeu que seria adequado que apenas se alcançasse pelo menos metade do total de ações com direito a voto, pudéssemos aprovar essas matérias, e não apenas uma mera maioria simples, ou seja, a maioria dos votos válidos daqueles que compareceram numa determinada assembleia, porque esse percentual pode ser um percentual muito baixo, que é a regra geral. Então aqui exige-se um quórum mais significativo. Por outro lado, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, pode autorizar a redução do quórum previsto nesse artigo, de 50% do total de ações com direito a voto. No caso de companhia aberta, a CVM só trata de companhias abertas, companhia fechada vale sempre a regra geral. Com a propriedade de ações dispersa no mercado, ou seja, quando há uma dispersão de ações no mercado e não haja necessariamente um controlador com mais da metade das ações com direito a voto, e cujas 3 últimas assembleias tenham sido realizadas com a presença de acionistas representando menos da metade das ações com direito a voto. Nesse caso, a autorização da CVM será mencionada nos avisos de convocação e a deliberação com quórum reduzido somente poderá ser adotada em terceira convocação. E aqui nós teríamos, para usar esse quórum autorizado pela CVM, que fazer uma terceira tentativa, e se na terceira não alcançar os quórums para conseguir aprovar a matéria, daí poderia-se usar o quórum especial. Por quê? Porque imagine que um daqueles assuntos seja até conveniente para a companhia, para o mercado, para os acionistas. A ideia é que os acionistas até não se opõem à aprovação daquela proposta, mas o fato é que estão de tal forma pulverizadas as ações no mercado, que simplesmente os acionistas não comparecem à Assembleia para votar a favor. Pura e simplesmente, imaginem que temos milhares de acionistas espalhados pelo país inteiro, há uma convocação para comparecer a uma assembleia, digamos, na cidade do Rio de Janeiro. A maioria esmagadora dessas pessoas que não moram na cidade do Rio de Janeiro sequer vão se dignar a comparecer à assembleia. Só o custo da viagem, hospedagem, deslocamento, enfim, saía às vezes mais caro do que o valor das próprias ações que possuem. Então essas pessoas não comparecem às assembleias na prática. Mesmo aquele que mora na sede da companhia, na cidade sede da companhia, provavelmente não vai querer perder uma tarde de trabalho, um compromisso qualquer para comparecer a uma assembleia na qual o percentual dele na companhia é tão baixo, mas tão baixo, que ele sabe que o comparecimento dele, o voto a favor ou contra, ou muito pelo contrário, não fará muita diferença na assembleia. Se todos os acionistas pensarem assim, a Assembleia acaba nunca alcançando, se as ações estão dispersas, pulverizadas no mercado, pelo menos metade das ações a favor. E, portanto, acabaria inviabilizando a aprovação dessas matérias. Nessa hipótese,
Então, constatado isso, nas últimas 3 assembleias, poderia a companhia aberta pedir à CVM autorização para a redução desse quórum e a CVM, então, vai analisar o pedido, se entender como cabível, razoável, interessante, poderá fazê-lo. E nesse caso, esse dispositivo aplica-se também às assembleias especiais de acionistas preferenciais, de que trata o parágrafo 1º, ou seja, naquela situação onde haja criação, alteração de direitos das ações preferenciais. Obviamente que esses acionistas também têm que concordar com as deliberações que estão sendo tomadas e que os atinge diretamente. Então, eles têm uma assembleia só deles, que é uma assembleia especial, na qual eles vão decidir se concordam ou não com isso. E daí a regra de redução do quórum também vale para essa assembleia extraordinária especial. Por hoje é só. Obrigado.